Olá, crianças, bom dia! Mais uma semana de aula começando. Hoje, dia 23 de novembro de 2020. Então, nós damos continuidade ao nosso projeto Incríveis Animais Pequenos, né? Hoje, segunda-feira, dia de aula de língua portuguesa. Então, para nós recordarmos um pouquinho, na última aula, nós vimos como um verbete se apresenta, como ele é formado, é composto, a sua estrutura, o que é que aparece no início desse texto, né, que é marcado pelo primeiro parágrafo, e o que é que acontece nos seguintes, né? E nós analisamos o verbete sobre a libélula, lembram-se? Fizemos anotações, né? Que já no primeiro parágrafo, o que é que aparece no primeiro parágrafo? A apresentação do animal em estudo, né? Sobre quem nós estamos escrevendo, falando. Então, o que é que tem? A definição, o que vem a ser a definição? O que é? O que é este animal, né? As características físicas, o habitat, onde ele mora, pode aparecer também nome científico. Então, é comum aparecer, né, na apresentação estas informações, tá bem? E nos demais parágrafos, né? Olha, vejam que esse verbete é composto somente por 2 parágrafos, né? Lembrando que é um texto curto, um texto breve. Então, pode ter mais de 2? Pode ter mais de 2, mas acredito aí que os parágrafos precisam, acredito não, né? Os parágrafos devem ser curtos, né? Porque esse texto, uma das características é ser breve, né? Então vejam que muitas informações estão agrupadas em um único parágrafo aqui, ó, no segundo. E aí encerra o texto. E o que é que nós vemos no parágrafo seguinte aqui, no caso da libélula? Apresentou aqui curiosidades sobre esse animal, mais detalhes sobre os hábitos, né? Como é que ele vive, o que ele come. Então, isso vem no parágrafo seguinte e não na apresentação, tá bem? Bom, então por que a Pro fez este recordatório com vocês? Porque hoje nós vamos escrever um verbete. E o verbete que nós vamos escrever é sobre o bicho pau. Aulas passadas, o que nós fizemos? Ó, foi lá no dia 17 de novembro, sobre o bicho-pau. Então, o que nós fizemos sobre este animal? Durante a leitura, nós fizemos a seleção de informações importantes. E como que a gente selecionou? A gente foi grifando, né? Então, em cada parágrafo do texto, aquilo que era mais importante, a gente foi grifando, né? E quais informações que nós demos preferência para grifar, né? Sobre suas características, seus hábitos, alimentação, tamanho, onde vive. Então, foi pensando nisso que nós fomos grifando essas informações, certo? Muito bem. Então, qual é a proposta para hoje? A proposta para hoje, então, está lá na página 141 do nosso Ler e Escrever. Então, vocês peguem lá, né? Está na página 141 e nós vamos fazer a atividade 3C, tá? Ó, coloquei a data no meu livro, a data de hoje, tá? Que é a aula de hoje. Qual é a proposta, então? Planejamento e textualização coletiva de um verbete de enciclopédia. Então, nós vamos textualizar um verbete. O que é textualizar, né? Fazer um texto. Então, nós vamos pegar aquelas informações que nós consideramos as mais importantes sobre o bicho-pau e vamos colocá-las em forma de texto, por isso que fala textualizar. Nós vamos colocá-las em forma de texto, de verbete, sobre o bicho-pau, tá? Coletivamente, nós faríamos juntos isso em sala de aula, mas devido às condições, nós vamos fazer
à distância, lógico, né? Então, a Pro vai dando todo o encaminhamento aqui e vocês vão acompanhando, né? Para ver como se dá essa textualização de um verbete. Por quê? Porque depois vocês farão um sozinhos em casa, tá bem? Então, depois que vocês observarem bem essa aula, como é que a Pro montou o verbete, o que ela colocou primeiro, depois o que ela colocou depois. Então, prestem bastante atenção como a Pro vai fazer, né? Os procedimentos que a professora vai usar. Eu vou falando tudo, porque isso vai ser ferramenta para vocês fazerem em casa o verbete de vocês, tá bom? Então, vamos colocar mão na massa. Vamos lá, então. Vamos voltar ao nosso livro, ó, vamos voltar lá na página 139, porque já que é sobre o bicho-pau, vamos recordar as informações que nós grifamos, tá? Então, ó, a professora vai ler somente as informações grifadas, tá? Só as grifadas. Então, o que nós selecionamos? Bicho-pau. Um inseto conhecido como bicho-pau recebe esse apelido devido à semelhança que possui com fragmentos de madeira. É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore. Utiliza-se da camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Phasmatodea. O bicho-pau se reproduz através de ovos que são lançados pela fêmea em várias direções. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. A partir deste momento, sua aparência já é bastante parecida com a do inseto adulto. Uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados e antes da fase adulta. Antes da fase adulta, a perna perdida pode crescer novamente. Os machos vivem cerca de 18 meses, as fêmeas por mais ou menos 30 meses. No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Estes insetos preferem a vida noturna. Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Ele nunca se multiplica o bastante para arruinar a agricultura. Muito bem, então essas foram as informações que nós consideramos as mais importantes sobre o bicho-pau, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora, né? Vocês vão anotar no caderninho de vocês aí o verbete que nós vamos textualizar, tá? Essas informações que nós vamos textualizar na forma de verbete. Lembram-se, então, o que é que nós colocamos em primeiro lugar, né? No verbete? O título. E qual é o título do nosso verbete? O nome do animal que nós estamos estudando, o nome do animal sobre o qual estará no verbete. Então, não é sobre o bicho-pau? Então, o título, bicho-pau, tá? Então, ó, vou pôr aqui para vocês enxergarem, ó. Bicho-pau é o título. Bicho-pau, tá? O título está lá em cima, então ele tem que ter uma distância do texto, né? Então, o título ele fica em destaque, aparece um pouco mais, né? Então, ele tem que estar separado. Aí, o que a gente faz? Pula a linha. E uma coisa que nós vamos começar a fazer a partir de hoje, crianças, é deixar o parágrafo. Vocês viram que todos os textos que nós estudamos, o que a Pro fazia? Vamos contar os parágrafos, né? Para a gente ver lá o tamanho, né? Quantos parágrafos compunham aquele texto. Muito bem. Então, nós vamos começar a deixar parágrafo, certo? O que é o parágrafo? Não é aquela linha recuada?
um pouquinho para dentro, então nós vamos deixar, né, o parágrafo, né? Antigamente, né, as professoras diziam assim: deixa um dedinho da margem, né? É uma ideia que a gente pode aproveitar até hoje, certo? É um recuo que a gente faz. Qual que é a medida para a gente não se perder? Pode pôr um dedinho. Você coloca lá o seu dedinho, tá vendo? Então, a partir daqui, a Pro vai começar a escrever, porque marca o meu recuo, tá? A distância que eu vou para dentro da linha, certo, gente? Muito bem, então eu vou marcar aqui, ó, só um pontinho para eu não esquecer onde eu vou começar o meu primeiro parágrafo. E o que é que precisa conter mesmo no primeiro parágrafo de um verbete? A apresentação do animal. Como é que a gente apresenta um animal? Falando o nome dele, como ele é, suas características físicas, onde ele vive e podemos também até pôr o seu nome científico, tá? Então, essas informações são as principais que compõem a apresentação sobre o animal, tá? Comumente elas aparecem no primeiro parágrafo. Então, vamos ver essas informações lá no texto do bicho-pau. Vamos lá. Ó, vamos ler somente as grifadas, tá? Aqui vocês não conseguem ver, né, gente? Tem que dobrar o livro. Então, vamos lá. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu esse apelido devido à semelhança que possui com fragmentos de madeira. É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore. Utiliza-se da camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Phasmatodea. Gente, essas informações que a Pro leu, ela apresentou o bicho-pau? Falou quem é, o nome dele, o nome científico, algumas características físicas. Falou tudo isso. O que faltou? O habitat. Onde está o habitat? O habitat está aqui, ó, no segundo, terceiro, está no quarto parágrafo. Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais. Estão vendo essa informação que está aqui embaixo? Então, ela está aqui embaixo, mas a gente pode colocá-la já na apresentação, sem problema nenhum. Ela está aqui embaixo, mas eu coloco ela lá na apresentação do meu verbete. Viram? Então, vamos lá. Como vai ficar? Agora, vamos textualizar, né? Lembram-se que textualizar, já conversei com vocês, é texto, né? Lembra a palavra texto. O que é o texto? Lembram-se do tecido? Né? Que tem que estar tudo os fios precisam estar bem amarradinhos, sem nenhum buraquinho. Então, o que são as linhas, né? Aqui no nosso texto, são as nossas informações, que precisam estar bem amarradinhas, com sentido. Não pode ter palavra repetida para deixar o texto enjoativo, cansativo. Então, tudo isso a gente vai cuidar, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo já colocado. Pro, posso copiar do jeito que está aqui no livro? Eu posso, sem problema nenhum, desde que eu consiga amarrar essas informações dando sentido. Aí, sem problema nenhum. Então, vou copiar, ó. O inseto conhecido como bicho pau. Ó, olha que interessante. A Pro não deixou o parágrafo aqui. Deixa eu subir, né, gente? Senão vocês não vão enxergar nada. Eu não deixei o parágrafo aqui, o dedinho de distância? Deixei. Comecei a escrever, não foi? Escrevi. Ó, aqui não ia caber aqui, ó, pau. Então, eu vim onde? Gente, eu vim aqui no comecinho da linha. Eu não voltei na mesma direção aqui do parágrafo.
Por quê? Porque eu só vou escrever nessa mesma direção quando for parágrafo, tá? Aqui é a continuação da palavra que não coube aqui, tá? Então, não coube? Volta bem aqui no comecinho. Você só vai escrever na mesma direção do parágrafo quando for outro parágrafo, tá? E aqui no nosso caso não é. Então, por isso que você volta aqui no comecinho da linha, tá bom? Então, vamos lá. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu esse apelido devido à semelhança. Ó, de novo, não coube lá. A semelhança, eu acho que eu vou abrir esse livro para vocês olharem a escrita da Pro. Ai. A semelhança que possui com fragmentos de madeira. Ó, madeira. Vou continuar no mesmo parágrafo ainda, não vou sair, não é isso? Tá, então eu vou colocar ponto, continuar a outra informação. É um inseto que não agride outros insetos. Que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo, muito tempo, muito tempo. Ah lá, imobilizado no galho de uma árvore. Ponto, por que ponto? Essa informação acabou. Vou começar outra? Então, eu coloco o pontinho para separar, para não misturar, tá bom? Aí eu continuo. Utiliza-se da camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Peraí, produz. Terminei. Ponto.
a última informação. Seu nome se... Gente, acabou a caneta da Pro. Rapidão, eu vou pegar outra aqui. Pra gente poder continuar o nosso texto. Ai, 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 ui, ui, ui. Cadê a outra caneta? A Pro vai continuar de caneta azul. Seu nome científico é Famastodeia, porque o PH a gente lê como F, né? Fasmastodeia. Lembram-se que nós podemos colocar o habitat, né? Que eu falei que estava aqui embaixo, ó. Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais. Então, nós vamos acrescentar aqui. Seu nome científico é Famastodeia. E, olha lá, ó, né? Acrescentando. E seu ambiente natural são as florestas tropicais. E ponto final. Então, crianças, o que nós fizemos aqui sobre o verbete, né? Qual parte nós fizemos em relação ao verbete? A apresentação, tá? Nós fizemos só a apresentação. E quais informações que estão contidas nessa apresentação? O que é o bicho-pau, suas características físicas, o nome científico, nós temos aqui o habitat dele, né? E temos rapidamente aqui uma característica dele, que é a camuflagem, né? Então, como que ficou a nossa apresentação? O inseto conhecido... Opa, gente, deixa eu colocar mais pra cá. Assim acho que vai, né? Aí. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu este apelido devido à semelhança que possui com fragmentos de madeira, né? Então, quem é esse bicho-pau, né? É aquele inseto que tem semelhanças com o fragmento de madeira. Olha lá, continuando. É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore, né? Também falou sobre sua defesa, aqui continuando sobre a defesa, né? Utiliza-se da camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Famastodeia e seu ambiente natural são as florestas tropicais. Muito bem, então aqui está a apresentação do nosso verbete, tá bem? Parece que ficou grandão, né? Mas é porque a Pro faz em letra maior para vocês enxergarem bem, né? As minhas linhas também são mais largas, né? Então parece que ficou um texto bem grandão. Mas não é, fica bem curtinho, tá bem? E o que é que está faltando aqui no nosso verbete? Ó, Pro, tá faltando outro parágrafo, né? Sobre o detalhamento, as curiosidades, o que ele come. Sim, está faltando, mas além disso, está faltando a imagem, né? Então, nesta aula, nós vamos fazer somente a primeira parte, tá? Do verbete. Nós não vamos textualizar tudo de uma vez. Eu só vou fazer aqui com vocês a apresentação. Amanhã a gente faz a segunda parte, que é o segundo parágrafo, tá? Sobre as curiosidades, o que ele come, né? Os hábitos que ele tem. Então, amanhã nós faremos o segundo parágrafo. E quando ele estiver prontinho, aí vocês farão, então, colocarão a ilustração também, certo? Bom, então eu vou encerrar a aula aqui para não se alongar demais este vídeo. Espero que vocês tenham compreendido como que é a textualização da apresentação, né?
como nós fizemos a textualização da apresentação, porque vocês farão da mesma forma como tarefa. Já vou explicar no próximo vídeo, tá bem?